tá preparado para ficar expert em frações? Então vamos começar. Oi, gente! Eu sou a professora Kelly e o meu trabalho é ajudar os estudantes a entender o mundo da matemática. Eu comentei com vocês no outro vídeo que eu tinha feito uma enquete no meu Instagram e no meu Facebook para que as pessoas dissessem se tinham mais dificuldade em frações ou em regra D3. Eu já sabia que frações ia ganhar. E como é que eu sabia disso? Porque na sala de aula, quando eu estou lá fazendo exercício com os meus alunos, com os meus estudantes, eles estão lá muito bem tranquilos fazendo enquanto nós temos apenas números inteiros. Deixa aparecer uma fração. É pânico geral. A maioria dos estudantes não sabe trabalhar com fração. E aí dizem, mas para que a senhora foi estragar o exercício? Eu estava entendendo tão bem. E aí não fazem. Muitos deixam de fazer a questão, sequer tentam, porque dizem que não têm condições, porque não sabem fazer, não sabem trabalhar com frações. Então, por esse motivo, eu estou começando agora, neste momento, um curso hiper, ultra, mega power sobre frações, para que tu nunca mais passe pelo constrangimento de dizer, não poderei fazer porque tem frações. Não, tu vai fazer e ainda vai dar show, meu bem. Então vem que o curso vai começar. Antes de mais nada, a gente precisa ter noção do que é a fração, né? E para isso eu trouxe uma pizza, porque eu amo pizza. Essa minha pizza foi dividida em 8 partes iguais. Quer dizer, não estão bem iguais, né? Mas a gente vai fingir que estão divididas em 8 partes iguais, tá bom? Um pedacinho está separadinho ali para ser consumido imediatamente. Um pedaço vai ser consumido imediatamente. E os outros 7 pedaços vão ser consumidos mais tarde, tá? O que a gente pode aprender disso aí? Que a forma como se representa essa situação, essa historinha que eu contei das frações para vocês, vamos pegar minha caneta aqui. Olha só. Repara que a parte que eu consumi imediatamente, eu representei ela dessa forma, 1-8, tá vendo? E a parte que eu consumi depois, que eu vou consumir mais tarde, vamos desviar aqui do ponto final, ela está sendo representada com 7-8. Isso aí, gente, é fração. Essa representação desses números dessa forma é a fração, tá bom? Mas e como é que eu chamo esses números das frações, os termos das frações? Aí eu trouxe aqui a fração que representa a quantidade de pedaços que eu vou consumir mais tarde, que é o 7-8. O número que está em cima eu estou chamando de numerador. E o número que está embaixo eu estou chamando de denominador. Eu estou chamando não, né? Esse é o nome deles. Então, todo mundo chama eles assim, né? Então, esses são os nomes. Uma coisa muito importante que deve ser dita neste momento, que fração representa uma divisão. Fração representa uma divisão. O número que está em cima, que é o meu numerador, ele representa o dividendo da minha divisão. E o número que está embaixo representa o divisor, né? O denominador é o divisor da minha divisão. Mas professor, eu não sei o que é divisão, aliás, eu não sei dividir, eu não sei o que é dividendo, eu não sei o que é divisor. Não tem problema, tem um vídeo aqui no meu canal que explica tudo isso com detalhes, como se faz divisão, quem é o dividendo, quem é o divisor. Então eu vou deixar aqui no box de informações o link para tu ir direto para esse vídeo depois que tu assistir esse de frações, tá bom? Muito bem. Se a minha fração é uma divisão, se as frações são divisões, né? O denominador nunca pode ser 0. Ué, mas por quê? É isso que algumas pessoas devem estar pensando. Porque, gente, imagina só se o meu denominador fosse o 0 ali, ó. Eu teria, isso aí significa 7 dividido por 0. Aí tu imagina, 7 balas. Ó, estão aqui as 7 balas. Se eu for dividir ela para nenhuma criança, 7 balas para dividir para nenhuma criança, existe divisão? Não existe divisão.
Então, por isso, o meu denominador nunca poderá ser 0. Está entendido? Como é a forma certa de ler as frações? Eu trouxe aqui vários exemplos para a gente ver como é que se lê as frações. Eu tenho aqui a fração com numerador valendo 3, denominador valendo 2. Os numeradores a gente sempre lê como o número é, 3. Nesse caso ali eu tenho 3, é 3. Os denominadores é que tem uma nomenclatura especial. Quando o meu denominador for 2, eu chamo dessa forma aí, ó, 3, que é o meu numerador, e meios. Por que meios? Porque o 2, ele divide, como ele é divisão, né? Ele divide as coisas ao meio, por isso 3 meios. Mas e quando o meu denominador for 3? Eu vou ler o numerador 1, normalmente, e terço, 1 terço, tá bom? E ali eu tenho agora outro exemplo, só que com denominador valendo 4. Meu numerador é 5, eu leio 5, e quando o denominador é 4, quartos, 5 quartos, tá certo? Agora com o denominador 5, eu tenho 2 denominador, vai ficar 2 quintos. Quando o meu denominador for 6, o numerador ali é 4, eu digo 4, né? 4 sextos. Quando o meu denominador for 7, vai ser 1 sétimo. Então, o numerador, tu repara que o numerador a gente lê como ele é. O 1, 2, 3, 4, 5. Né? O denominador é que tem um nome especial. Tá reparando? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho o denominador 8. Eu vou ler 3 oitavos. Nesse próximo aqui, eu tenho 4 e 9. Eu vou ler 4 nonos. No próximo, eu tenho 8 e 10. Eu vou ler 8 décimos. Sempre que os denominadores forem esses, vocês vão ler dessa forma, né? Oitavos, nonos, décimos. Até o 10, gente, tem nome especial. A partir daí, quando o meu denominador começar a ser 11, 12, 13, 20, 30 e não sei o que, até o 99, meu denominador até o 99, vai ter uma outra forma da gente ler, que eu vou te mostrar agora. 2 e 11. Eu vou ler 2 onzeavos. Avos? Da onde saiu esses avos? Para não ficar falando aqui nesse vídeo, eu vou deixar lá no meu Instagram, @professoraKellen, vou deixar também o link aqui para vocês irem direto no meu Instagram, onde eu vou colocar a história, a origem dos avos, tá bom? E aí vocês vão entender direitinho de onde saíram os avos. 5 e 12. 5 dozeavos. 6, 55. 6 55 avos. Tá vendo? Então, do 11 até o 99, quando o denominador estiver entre 11 e 99, vocês vão colocar a palavra avos. Tá, e a partir do 99? A partir do 100, o que que faz? Aqui a gente tem 7 e 100. O 100, ele tem nomenclatura especial. Aí ele fica 7 centésimos. Entre o 101 e o 999, daí não tem nome especial. Aí tu vai voltar a falar a palavra avos, ó. 13.999 avos. Aí tu lê o número normal, tá vendo? No próximo exemplo, eu tenho o denominador 1000. Aí tu lê o numerador como ele é, né? Nesse caso aqui eu tenho 39 e vai ficar 39 milésimos. 1000 também tem nome especial. A partir do 1001 até o 9.999, né, antes de chegar no 10.000, a gente volta de novo para os avos. Aí vai ficar, nesse caso aqui, 81, 9.999 avos. Quando for 10.000, também tem nome especial. Aí, no caso aqui, eu tenho 123, vai ficar 123 décimos de milésimos. Tu vê décimos de milésimos, tá? E até chegar aos 100.000, né? Antes de chegar no 100.000, eu tenho aqui o exemplo de 123, 99.999, né? Antes de chegar no 100.000. E aí eu tenho, então, 123, 99.999 avos. E aí, quando chega no 100.000, centésimo de milésimo, né? Quando é 1 milhão, é milionésimo, mas daí por diante a gente quase não usa. Agora vamos ver os tipos de frações, começando pela fração própria. O que é fração própria?
pessoal inventa coisa, né? A fração própria é aquela em que o numerador é menor do que o denominador. Vamos ver os exemplos. Aqui eu tenho 2/3. O meu numerador, nesse exemplo, é menor que o denominador. Então, essa é uma fração própria. Aqui eu tenho outra, 4/7. Numerador menor que o denominador. E, por último, 1/8. Numerador é menor que o denominador. Ok? Agora vamos ver a fração imprópria. A fração imprópria é o contrário da própria. O meu numerador é maior ou igual ao denominador. Pode ser maior ou igual. Então, dá uma olhada nos exemplos. Eu tenho aqui 5/4, meu numerador maior que o denominador, portanto, uma fração imprópria. 7/3, meu numerador maior do que o denominador, então, fração imprópria. E o último exemplo são iguais, 8/8, que representa um inteiro. 8/8, ele, como por serem iguais, né, numerador e denominador, é uma fração imprópria também. E depois tem a fração aparente. O que é fração aparente? É aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. Ah, mas eu não sei o que é múltiplo. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o mínimo múltiplo comum, onde eu dou uma faladinha e explico o que é múltiplo. Tu vai entender direitinho se tu assistir aquele vídeo, tá bom? Vamos ver os exemplos do que é uma fração aparente. 3/3. Por que 3/3 é uma fração aparente? Porque o numerador é 3, o denominador é 3. O numerador é múltiplo do denominador. Tanto que se a gente dividir o numerador pelo denominador, a gente vai ter 1, que deu uma divisão exata, portanto, 3 é múltiplo de 3. Então, ele representa um número natural, um número inteiro. Tá? Depois eu tenho 6/2. O numerador 6 é múltiplo do denominador 2. Tanto que se eu dividir 6 por 2, dá exatamente 3. 9/1. O numerador é 9, o denominador é 1. 9 dividido por 1 dá exatamente 9. Por isso, todas essas aí são frações aparentes. A última, eu tenho 0 dividido por 5, 0/5. Né? E 0 dividido por 5 é possível. Não vai confundir. Aquela hora eu disse que o denominador nunca pode ser 0, mas o numerador pode. Tá? 0 dividido por 5 vai ser 0, né? Então, todas essas são frações aparentes, porque os numeradores são múltiplos dos seus denominadores. E agora a gente vai ver número misto. O que é número misto? Tem um exemplo aqui de um número misto, que é um número normal, o 1 nesse caso, e uma fração. Isso aí representa uma quantidade. E, inclusive, eu vou colocar aqui para vocês a quantidade que ele representa. Vamos dizer que isso aí seja 2 barras de chocolate. Né? E aí, o que acontece? Essa barra de chocolate aí, inteira, que está toda ela pintada, ela representa aquele 1 que está ali, que é uma barra de chocolate inteira. E o 3/4 é representado por esses 3 pedaços aí dos 4 que tem, esses 3 pedaços azuis. Tá? E aí, gente, então esse número misto, ele representa essa quantidade de barra de chocolate que está mostrando aqui, uma barra inteira e 3/4. Inclusive, a gente lê ele 1 inteiro e 3/4. Mas eu poderia representar essa mesma quantidade por uma outra fração, sendo ela não um número misto, mas uma fração mesmo, uma fração imprópria nesse caso. Como a gente tem 4 pedaços pintados na primeira barra de chocolate e mais 3 pedaços pintados na segunda barra de chocolate, a gente pode dizer que tem 7/4 de chocolate aí pintados de azul. Ah, mas por que é 4? Se nós temos 8 pedaços? Acontece que a gente representa, como cada uma delas está dividida em 4 partes, a gente precisa representar o denominador com 4. Se eu botasse 8, ia parecer que era um pedaço só, né? E eu preciso entender que são 2 pedaços, 2 barras de chocolate inteira. E aí, assim, é a forma que a gente tem para representar. Como cada uma está dividida em 4, denominador 4. Tem 7 pintadas
fica então 7/4 a outra forma de representar a mesma quantidade. São números diferentes? São números que são compostos por algarismos diferentes. Mas tanto o 1 inteiro e 3/4 e o 7/4, eles representam a mesma quantidade. Esses dois números aí são números representando estas barras de chocolate. Somente duas formas diferentes de se escrever. E não é só aquele número misto ali que pode ser representado por fração imprópria. Todo número misto pode ser transformado em fração imprópria. E como é que a gente faz isso? Trouxe um exemplo aqui. Precisa desenhar sempre? Que ali no desenho ficou simples. Mas e se eu não quiser desenhar? Também existe uma regra muito fácil para que a gente possa transformar esse número misto em fração imprópria sem precisar desenhar. Aqui está a regra. Ó. Tu vai pegar o denominador, 5 nesse caso, vai multiplicar ele por 2, e a resposta, que nesse caso é 10, porque 5 vezes 2 é 10, tu vai somar com o numerador. Sempre tu vai fazer esse mesmo processo. Pega o denominador, multiplica pelo número inteiro, que está ali na frente da fração, e soma a resposta, soma com o numerador. 5 vezes 2 dá 10, mais 1, 11. O que eu faço com esse 11? Agora eu vou montar a minha fração imprópria. O numerador vai ser 11 e o denominador continua sendo o 5. O denominador não muda, tá? Então, ficou 11 quintos. 2 inteiros e 1 quinto equivale a 11 quintos. O primeiro está na forma de número misto e o segundo está na forma de fração imprópria. E o contrário também pode acontecer. Toda fração imprópria, que não seja aparente, ela pode ser transformada em número misto. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Eu trouxe aqui 13 sextos, é uma fração imprópria, e eu quero representar ela na forma de número misto. O que eu faço? Vamos dividir o quadro. Tu tem que armar uma divisão. Ah, mas eu não sei dividir. Vai lá no meu vídeo de divisão, foi o primeiro vídeo que eu coloquei aqui de matemática neste canal, que tu vai aprender detalhadamente como é que se divide, tá bom? 13 dividido por 6, eu divido o numerador pelo denominador, tá? E aí o que acontece? Vai dar 2, porque 2 vezes 6 é 12, né? 3 passa, e vai sobrar 1. O que se faz a partir de agora? Porque aí acabou minha conta, né? Não tem mais número para baixar, acaba minha conta. É claro que a gente poderia continuar essa divisão se a gente quisesse, se o nosso objetivo fosse outro, né? Mas o nosso objetivo aqui é montar uma fração imprópria. Então, eu pego esse resto aí, esse resto é importante para mim. E aí, o que acontece? Eu pego o número 2, que é o quociente, que é a resposta da minha divisão, ele vai ser a parte inteira do meu número misto. O 1 vai ser o numerador do meu número misto. E o 6 continua sendo, tu não dá risada, porque eu fiz isso aí à mão. E o 6 continua sendo o denominador. E aí, essa é a minha resposta de número misto. Ficou, então, os 13 sextos transformados em número misto, ficou 2 inteiros e 1 sexto. Tá certo? Então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos, a gente vai ver frações equivalentes, simplificação de frações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, tudo sobre frações. Tu vai realmente ficar um nojo quando se trata de frações, entendeu? Qualquer dúvida que tenha ficado, coloca aqui nos comentários, que nos próximos vídeos eu vou ir sanando essas dúvidas, tá? Afinal de contas, é por isso que eu sou professora, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau!